Boa. Tá bom? Nossa, o problema é que a cabeça tá completamente bamba, né? É, não vai poder apoiar muito. Não, eu tô com o pé apoiado nela. Desde que eu Tá. não tire o pé nunca, tá tudo bem. Deixa eu apoiar também. Estamos aqui hoje para mais um Pod Equestre. Hoje eu tô aqui com a Fernanda Formigoni, que é zootecnista e uma das integrantes da Prevent Horse. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Se apresenta, conta um pouco de quem você é, o que você faz. Bom, como a Nicole falou, sou zootecnista, faço parte aí da Prevent Horse. Trabalho com nutrição de equinos, fazem aproximadamente uns 13 anos que eu tô nessa área. Trabalho com laboratórios também, então assim, tive uma migração de um laboratório para o outro, mas fazem 13 anos que eu trabalho com medicação e suplementação de cavalos, tá? Hoje eu faço parte também de coordenação comercial desse laboratório que eu trabalho e também sou integrante da Prevent Horse e faço a parte de nutrição. Ou seja, tá sempre bem incluída nessa parte dos cavalos aí, bem inserida mesmo. Sim. Dentro de várias áreas, eu imagino. Várias áreas de todas as raças. Meu Deus, deve ser uma loucura muito louca. É, muito louco. Mas é gostoso. Tem que gostar pra fazer, né? Porque a gente vive na estrada. Nossa, sério, eu já não tenho a mínima condição. Mas a gente acostuma. No começo é difícil. Eu lembro que no começo eu olhava assim, acordava de madrugada e falava, aonde eu tô? Sempre pensava assim, aí eu lembrava, não tô nessa cidade, beleza, vou voltar a dormir. E agora que já loucura. tô. Porque eu viajava de domingo a domingo, no início. Nossa. Tipo, passava, às vezes eu lavava roupa na lavanderia da cidade. Não dava tempo de passar em casa. Que loucura. E, enfim, depois foi passando, aí eu casei, e aí eu quis mudar um pouquinho de vida, tive filho, tenho uma criança de 5 anos. Nossa. E aí mudou um pouquinho, hoje eu viajo menos do que eu viajava antes. Nossa, deve ser. E como é que você chegou nessa conclusão de que você queria fazer isso da vida? Você fala no laboratório ou na Prevent? No laboratório, acho que a Prevent vem um pouco mais pra frente, né? Na verdade, eu morei um tempo em Goiás. Meu Deus. Eu fiz faculdade em Minas. achando que Tatuí era o fim do mundo. Não, eu fiz faculdade em Minas Gerais, tá? Fiz zootecnia lá. E mudei pra Goiás pra mexer com bovinos. Na época. Nossa. Então eu morava no meio do mato, literalmente, porque Goiás não é igual São Paulo, que é uma cidade colada na outra. É tudo muito distante. E trabalhava com bovinocultura lá. Só que era óbvio, mas eu era muito nova e não tinha talvez nada na cabeça, que ia dar errado. E aí tentaram entrar onde eu morava, enfim, foi super perigoso. Aí eu vim embora para São Paulo, cheguei aqui e falei, beleza. Sempre nesse mesmo laboratório? Não, eu trabalhava em outra coisa. Nutrição de bovinocultura. Não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com o laboratório, por isso que eu entrei. Aí eu vim para São Paulo e falei, agora, o que eu vou fazer? Estou em São Paulo, né, a população de bovinos aqui é muito, infinitamente menor do que para cima do país, e eu preciso trabalhar com alguma coisa que seja linkado aos animais. Sim. E aí eu comecei a procurar algo com cavalos, porque era a minha segunda paixão na época. Hoje virou a primeira das primeiras, mas na época era a segunda. E aí eu fui estudar a nutrição dos cavalos, porque é completamente diferente dos bovinos. Olha, eu não entendo nada dessas coisas. Então, assim, até recentemente, vou falar uns 6 anos atrás, eu achava que o cavalo também tinha 4 estômagos, né? Mas... Ai, sério? Sim. Porque, tipo, na escola, tipo, que eu não tenho nenhuma formação relacionada à veterinária. Sim, é muito diferente. Nada a ver. Sim. Na escola a gente aprende, a vaca tem os estômagos lá e fica... Eu falei, pô, se o cavalo precisa comer o dia inteiro, possivelmente ele também tem, né? Foi só depois que, por curiosidade, porque na escola a gente não vai aprender a diferença do sistema digestivo do boi e da vaca. E aí foi isso, né? Aí a gente vai aprendendo e... E não tem nada a ver. Mas eu acho que, tipo, as pessoas do hipismo mesmo, tipo... A gente tá falando disso agora, eu não sei. Deve ter uma criançada ouvindo que deve estar pensando agora, tipo... tá bom, agora eu sei que a vaca não tem... Ou o cavalo não tem 4 estômagos. Pode ser, possivelmente. Porque não se aprofunda absolutamente nada, né? E aí, mas mesmo assim, a gente tá falando aqui de anatomia. Eu tô falando que a fisiologia não tem nada a ver, entendeu? E aí eu fui buscar estudar a nutrição de equinos para eu poder começar a trabalhar em São Paulo com isso. E aí fui para a USP e comecei a ir em cima de livros e é isso e aquilo. Ok, aí entrei no laboratório e comecei a trabalhar, né? E foi uma construção, eu costumo dizer assim, de conhecimentos que eu fui colocando ali no meu dia a dia. E o que era esse trabalho todo? O que é, né? Hoje eu faço uma coordenação, é um pouco diferente do que eu fazia no passado. Agora você é chefe. Agora eu sou chefe, mas antes eu não era. Então eu fazia visita nos aras, de porta em porta, bater nas porteiras,
Oi, tudo bem? Eu sou de tal laboratório, poderia conhecer os seus animais? E assim ia construindo um relacionamento com o pessoal do cavalo. E o pessoal na época não era igual hoje. Tem um monte de gente de laboratório em todos os lugares. Eram pouquíssimos profissionais que trabalhavam. Eram pouquíssimos, mulheres ainda. Não, era isso que eu ia nem tinha. Né? Porque hoje a gente vê que ainda existe um certo machismo, mas eu imagino que uns anos atrás deveria ser assim, muito difícil. Não tinha mulher que fazia esse tipo de trabalho, de bater de porta em porta, eram pouquíssimas, né? Tanto que éramos todas amigas, inclusive, porque a gente trocava confidências, experiências, né? Ai, gente, aconteceu isso comigo, e uma ia apoiando a outra de alguma forma. Umas ainda estão trabalhando com isso, legal. Outras já te foram mãe, já tchau, não aguento mais, porque é difícil você ficar viajando com criança em casa. Nossa. E era assim, tinha um preconceito? Tinha. Mas tinha um outro lado também, que às vezes, vou falar bem a verdade pra você, às vezes o cara olhava e achava que a gente queria outra coisa. Nossa. E não trabalhar. Então a gente precisava ter uma postura muito firme, porque senão, infelizmente, as coisas se confundiam e você perdia o respeito, posso dizer assim, sabe? Então, assim, hoje eu falo que eu já criei um mecanismo para isso, para poder lidar com o pessoal. Não, eu assim, já de antemão já sei que isso não seria nada meu perfil, porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade para falar não. Então você imagina eu, a pessoa que é sempre educadinha, falando, com sorriso, tentando contornar a situação o máximo possível. Já não ia dar certo uma pessoa como eu. Mas a gente aprende. Eu falo que a gente se condiciona a isso, né? Então, aí voltando, aí eu ia nos aras, olhava os animais e tal, e fazia os protocolos de suplementação, que é o que a gente chama hoje. Então, você olhar para o cavalo e perguntar ali para o treinador, o proprietário, o que falta no teu cavalo para você ter um resultado em pista? É que você começa a querer entender a alimentação do cavalo no geral, como é que é o dia a dia, pegar histórico, Sim. Aí você consegue dessa forma incluir suplementos de acordo com a necessidade de cada um. Né? O cavalo é indivíduo, que é diferente do bovino, por exemplo, que a gente cuida de um rebanho. Né? No cavalo você tem que olhar um por um e ver a cada necessidade. Hoje eu acho que você sai como zootecnista sabendo mais sobre esse negócio do manejo, da alimentação dos animais do que o próprio veterinário sai da faculdade, né? Ou não? Sim. Não sei. Porque na verdade o médico veterinário, na faculdade, ele estuda farmacologia, patologia, diagnóstico, diferente do zootecnista. O zootecnista, ele realmente estuda 5 anos de nutrição de todas as espécies. E aí depois a gente se especializa no que a gente acha que vai trabalhar mais no dia a dia. O médico veterinário estuda pouquíssimo nutrição. Então, por isso que hoje tem também... as especializações. Tem as especializações. Por exemplo, a Júlia, que trabalha comigo, que você já fez a entrevista com ela fez um mestrado em nutrologia. Por isso que nós somos complementares, né? A Sofia entra com a endócrino, a Júlia vem com a nutrologia e eu venho com a nutrição e a gente se completa. Em todas as dietas a gente discute junto. Então, hoje a gente vai olhar sua égua. Então tá, vou pegar todos os parâmetros, nós vamos sentar as 3 juntas e vamos fazer aí uma nova dieta para ela. Legal. Não, acho que é bom a gente esclarecendo qual é o papel do veterinário, qual é o papel do zootecnista, até para as pessoas, assim, entenderem, terem uma visão do que, por que que são 3 pessoas? Por que elas trabalham juntas, né? Eu acho que, pelo que eu conversei com vocês, faz total sentido que vocês trabalham juntas, cada uma tem a sua área de especialidade, né? Eu acho que isso é muito legal e é muito rico para os cavalos, né? Fora o seu lado de trabalhar no laboratório, porque eu acho que isso daí deve ser uma mão na roda, porque você deve sentir no dia a dia o que tá tendo necessidade, talvez, de uma inovação, de uma coisa diferente. Porque isso que vocês estão fazendo com a Prevent também é uma super inovação, né? Hoje é uma coisa que essa parte endócrino, nutricional, não tem no Brasil, só nós fazemos. Então, a gente se complementou, a gente se encontrou. De fato, essa equipe. Eu falo que foi obra de Deus, essa união, porque poderia ter sido eu e outras pessoas, não ia ser tão completo, ou a Júlia e outros, a Sofia e outros, ia ser tão completo quanto as 3 juntas. Que legal. Então é bem, bem interessante. Então aí eu fazia esse trabalho de protocolos, sempre fiz. E aí eu comecei a observar que a dieta base estava totalmente errada, porque eu mexo com nutrição desde sempre. Então não era só eu chegar no Aras e indicar um monte de suplemento se a dieta base está errada. E eu percebia que às vezes as pessoas, por modismo, tá? Porque virou tipo uma Coca-Cola. Sim. Né? Fulano usa, deu certo, vou usar. O que aquele atleta usa que eu vou tomar também? Né? Então virou isso no cavalo.
E aí eu percebia que as pessoas, elas tiravam ração, feno, para dar o suplemento. Nossa. E aí o que acontecia? Mas assim, em nenhum caso isso funciona. Na minha cabeça, não. Na nossa cabeça, não. Por quê? O essencial é a dieta base. Que é o feno e a ração. A gente fala assim, primeira coisa que o cavalo precisa. Água. Imagina uma pirâmide. A água. A água tem que estar limpa, né? Segundo, sal mineral. Se eu te falar que a maioria das pessoas não suplementam com sal mineral de qualidade, porque pegar qualquer sal e jogar lá no coxo... Qual é o propósito do sal? Então, na verdade, ele tem várias coisas. Ele regula a homeostase. Cavalo que sua muito. Você tá ali numa pista, por exemplo, tá calor. Agora daqui pro final do ano, pra aquela temperatura altíssima. O cavalo vai suar. Você precisa repor esses eletrólitos perdidos. E normalmente a gente repõe no sal mineral. Eu já vi muito, tá? A pessoa não dá o sal porque fala que vai usar o eletrolítico. Não tem a ver? Não tem a ver? Não, são eletrólitos. Mas o ideal é que seja um sal mineral que o animal consuma. Eu já vi gente falando que ia dar Gatorade pro cavalo. Então, não, né? O Gatorade... Eu não sei, eu tô aprendendo. O Gatorade é um eletrólito para humanos. Sim. Tá, mas vamos colocar que o eletrolítico que a gente compra tem a mesma função do Gatorade para animal. Vamos entrar nesse mérito. Porém, cada animal tem a sua necessidade de sal mineral. Cada cavalo soa uma quantidade, não é uma regra, entende? Sim. Então, você tem que deixar à vontade, ele vai lamber o quanto que ele tiver necessidade. Entende? Então, assim, eu tô te falando isso, parece uma coisa tão básica, mas tem pessoas que não sabem que o cavalo precisa de sal mineral. Você vai ver na dieta que a gente vai fazer para você, a gente vai colocar lá sal mineral. No começo tem uma adaptação, tem cavalo que vai lamber loucamente, você vai falar, meu Deus, mas ele tá se regulando. Até ele chegar no nível, por exemplo, a minha comida, eu gosto de menos salgada do que você, por exemplo. Sim. Cada um tem uma necessidade de sal mineral. Assim como os cavalos também. Entende? Não, porque tem cavalo. Porque, por exemplo, uma época eu tentei aquele sal mineral que você pendura na cocheira. Aquilo lá não teve a mínima aderência. Só serviu pra ela se coçar. Não entendeu? Ela gosta lá do salzinho no coxo. Aí eu falei, nossa, será que ela não tá consumindo isso? Sei lá, né? Eu não sei. É uma coisa que no dia a dia, ser sincera, não passa pela minha cabeça. Eu tô preocupada só com o meu. Na verdade, aquele sal de pedra, a gente não costuma indicar, tá? A gente gosta do pó. Mas tem gente que gosta de usar. Então eu falo assim, você quer colocar? Coloca. Mas não vai suprir. Mas tem que ter o outro também. Não vai suprir a necessidade que ele tem diária de mineral. Coloca aquilo lá pro cavalo brincar. Pra ser uma distração, porque eles acabam batendo a boca, você falou, se coçando, tem isso, mas não é que ele vai suprir a necessidade dele diária. Entendi. E virou modismo também, outra coisa que virou um modismo no cavalo. E pelo que eu vi, não sei, tá? Se eu tô falando uma besteira, aquele sal rosa é uma coisa e o sal mineral em bloco é outra coisa, são coisas distintas. Comercialmente sim, mas para o animal não. Não? Para o animal não. A gente indica sal mineral no coxo à vontade. Que coisa. É o que eu falo, que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar. Tem coisas na tecnologia dos animais que não fazem sentido, porque entra no lance do modismo e atrapalham a vida dos cavalos. Então, por exemplo, porque suplementação é uma coisa legal, é muito legal, mas vamos retroceder. E a dieta? Entende? Se a dieta não tiver 100% ideal para aquele indivíduo, o suplemento não vai dar resultado. Sim. Ou vai dar parcialmente resultado, e não o que ele poderia dar. O que eu acho super importante é que você tá falando um monte de coisa que, assim, eu como proprietária não ia saber se eu não tivesse ido atrás. É que eu já conversei com você, já conversei com Júlia, já conversei com Sofia, agora eu me sinto tipo, ok, estou mais informada sobre o assunto, porém ainda não sei. Tipo, tô aprendendo. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que deve acontecer com a maioria dos proprietários que saem aí, compram um cavalo e falam, nossa, quero dar a melhor vida pra ele, o que eu posso fazer? E confia cegamente, né, vamos dizer assim, no lugar que o animal tá estabulado, que eles vão cuidar. Aí acaba acontecendo algumas coisas que não eram parte do plano inicial, e a pessoa fica, mas putz, não eram esses caras que eram pra ser os profissionais? Sim. É porque a nutrição, ela é feita de forma empírica na maioria dos lugares. Todo mundo acha que entende de nutrição. Pode observar. Nutrição, isso aqui eu sei fazer. Isso aqui eu sei fazer. Só que a nutrição, ela é muito mais do que isso. Né? A nutrição, ela é nutrologia. Cada componente de uma dieta, ela tem uma ação metabólica no animal. Então eu e a Júlia e a Sofia, a gente fala que, assim, a gente estuda tanto
tanto que quase que diariamente a nossa opinião muda. Porque vem um artigo novo de não sei qual lugar do mundo que mudou isso, e aí a gente começa a olhar aqui a realidade do Brasil, puta, a gente precisa olhar para isso, precisa olhar para aquilo. Então, diariamente a gente está estudando e as coisas estão mudando. Sim. Então, o que era feito há milhares de anos atrás, há 10, 15 anos atrás, hoje a gente não está mais fazendo. Tá? Mas o que eu tenho plena consciência é que se a dieta base não tiver adequada para aquele indivíduo, de acordo com a nutrologia, tá? O suplemento não vai dar o resultado que deveria dar. Pode dar, mas não o completo. E daí, hoje a gente tá aqui numa hípica, tem bastantes cavalos aqui. Tem 2 cavalos que vão ter a mesma alimentação, o mesmo protocolo? Ou é mesmo individual de cada um? Individual. Individual de cada um. O que a gente pode, porque normalmente é difícil, viu? Por exemplo, você pega um aras, a gente tá numa hípica. Você pega um aras, aí tem lá um potros de soberano. Mais de um ano é isso aí, soberano, vamos fazer uma dieta só. Sim, aí a gente consegue adaptar. Aí, vamos supor, aí tem um cavalo, um potrinho ou outro que tem alguma coisa que precisa fazer de diferente. A gente pega e faz dentro disso, mas tenta fazer pelo lote. Quando é assim, entendeu? Entendi. Agora, um atleta, cada atleta tem a sua necessidade. Sim. E quando a gente fala de cavalo atleta, a gente tá falando de melhorar a performance só do cavalo que tá super em prova ou pode ser de qualquer cavalo? De qualquer cavalo. Qualquer animal de passeio. Porque assim, as patologias estão aí. O mundo está em constante movimento, né? Um monte de coisa pode acontecer. Se a gente pode prevenir, por que não? Eu concordo plenamente. Por que não? É o que eu falo, gente. A medicina veterinária precisa aprender muito com a humana, né? Porque a humana, ela tem as especialidades. Então, vamos supor, você não vai numa nutricionista para você melhorar a sua alimentação, para que você tenha uma qualidade de vida melhor? Sim. Por que nos cavalos não são assim? Né? Quando a gente começa a fazer uma academia, se animar mais, você quer fazer o quê? Eu vou no endócrino, né? Vou procurar alguém para me ajudar. E o endócrino ajuda nessa parte. E é a mesma coisa que acontece aqui com a gente. A gente regula a parte hormonal. Normalmente, o excesso de alimentação, o excesso de amido, o excesso de carboidratos, ele acaba inflamando os cavalos. E aí começam a acontecer as patologias. Né? E qual você acha que é o erro mais comum que você vê acontecendo por aí? Excesso de ração. Excesso de ração. Excesso de ração. Porque a pessoa, o cavalo emagreceu, ela vai lá e enche de ração. Isso é uma coisa que acontece com 99% dos criadores de cavalo e proprietários. O cavalo emagreceu, aumenta a ração. E não é assim. É um complemento. Aí você dá pico de insulina quando você aumenta a ração do cavalo. Bom, eu vou puxar um fio aqui, não sei se você vai concordar, não sei se é isso mesmo, mas pelo que você tá me falando, parece que as pessoas fazem isso porque elas acham que entendem da nutrição e no final não se aprofundam nisso. Sim. Então é uma coisa relacionada à falta de informação mesmo. Na verdade, porque, cara, ninguém é bom em tudo. Costumo dizer assim. E tudo bem a pessoa não entender de nutrição, ela só precisa procurar o profissional. Eu acho que assim, até pouco tempo atrás era aquela coisa assim, meu cavalo tem um veterinário, aí esse coitado tem que ser tem que ser tudo. Tem que ser o bombril, mil utilidades. Mas, por exemplo, você, a gente vai no médico, vai em um endócrino, em um ginecologista, em um não sei o que lá, é tipo, cada um no seu quadrado, né? E, cara, é o que faz na minha cabeça, né? É o que faz sentido, porque, por exemplo, a menina que faz a físio na minha égua, inclusive, Natiele, um beijo, ela é maravilhosa. Tipo, quando ela chegou aqui, ela teve uma certa resistência do pessoal, porque as pessoas não entendiam muito bem qual era o benefício da físio, né, em si. Sim. E, cara, hoje a gente entende. A Natiele, ela é a pessoa da físio. Ela, tipo, ela não vai atender, ela não vai passar uma sonda no cavalo se precisar. Não. Mas ela conhece uma pessoa excelente que possivelmente vai passar uma sonda melhor do que ninguém. E cada um tem que ter tem a sua especialidade. A Preven Horse, por exemplo, a gente não faz nada voltado à clínica. Trabalha junto. A gente trabalha junto com o clínico. Acho que a Sofia e a Júlia já deve ter explicado sobre esse assunto. A gente trabalha junto. E hoje, graças a Deus e aos nossos colegas, eles estão entendendo quanto que a gente pode agregar no dia a dia deles. Então, eles mesmos, por muitas vezes, nos chamam para poder auxiliar eles no trabalho clínico. O que eu acho legal também, conversando com o pessoal daqui, quando a Amélia veio, tirou os véus da égua e não sei o que, juntou todo mundo ali pra escutar o que ela tinha pra falar. E eu acho que isso é muito legal. E o que eu falei pro pessoal foi, depois, né, eu falei, na quarta-feira a Fernanda vem aqui, vai fazer uns exames com a égua, a gente vai ver como é que funciona.
porque daí o que eu falei foi, o legal é que ela vai passar um protocolo pra gente que, ok, vai impactar a vida da minha égua, mas pode ajudar a identificar coisas que a gente tá fazendo errado ou deixando de fazer para todos os cavalos. Então, assim, não é só a qualidade de vida dela que vai melhorar. Porque eu acho que as pessoas têm que ter um pouco desse negócio de querer sair da vida de conforto. Bom, eu já falei aqui mais de uma vez, a minha égua é, tipo, minha prioridade máxima na minha vida, assim. Eu moro aqui nessa cidade porque ela fica aqui. Se eu penso em mudar de cidade, eu preciso ver primeiro. Vai ter outra aí? Porque eu vou confiar nas pessoas, enfim, vai todo um trâmite. Mas eu acho que isso tem sido muito legal. De ter conhecido vocês, de estar conhecendo mais esse trabalho. Vamos botar o teste à prova aí, né? Pra ver o que vai acontecer. Eu acho que... Que bom. Eu fico feliz que você é assim. Porque eu até converso com as meninas. Quando a gente vai fazer um trabalho desse, o proprietário tem que estar 100% alinhado com o que a gente está fazendo. Sim. Então, assim, a gente senta, foi o que eu falei pra você, antes de eu vir aqui, o que eu te falei? Nicole, você vai fazer 100% do que a gente passou? Vá, tá bom, eu vou fazer. Porque senão não adianta nada. Sim. É igual você vai no nutricionista, se você não fizer a dieta... Você fala que tá seguindo a dieta, mas você não tá seguindo. Entendeu? Não vai fazer sentido você chamar um profissional da nutrição se você não fizer ao pé da letra. Ao pé da letra. Sim. Né? Senão não faz sentido. Então isso é uma coisa que precisa ser conversada, precisa ser explicada, porque milagres não existem. Né? Tem que ser feito dessa forma. E se a gente tá falando de seguir um protocolo de dieta, de mudar um pouco a rotina do animal, como é que funciona essa parte? Você vai propor uma mudança super radical ou você vai se inserir na rotina da hípica, do Aras, para fazer uma coisa que seja um meio termo? Na verdade, assim, primeiro eu vou entender como que é a rotina de cada lugar. Então aqui eu vou querer saber que horas que passam os tratos, o que passa... e tal. Eu vou tentar inserir algo que caiba e que seja fácil para todos aqui. Mas a gente sempre deixa aberto. Ó, não tá dando certo isso daqui. Tá difícil. Pra gente encontrar alternativas que sejam nutricionalmente corretas e que caibam no dia a dia de cada lugar, entendeu? Não, isso é muito bom. Porque, tipo, seria uma coisa se você chegar aqui com seu papelzinho e falar, não, vai ter que fazer isso, se daí o lugar tchau. Vai ter que virar de perna pro ar pra fazer. A gente tenta fazer de uma forma que fique fácil para todos. A gente conversa bastante com os tratadores, explica pra galera do manejo o porquê de cada coisa, né? O pessoal gosta de entender o porquê das mudanças. Eu acho que isso é a melhor coisa de todas, porque acho que depois que você entende o porquê que você tá fazendo uma coisa, fica mais fácil. Você entende o sentido e deixa de ser tipo uma tarefa. Sim. Você tá fazendo aquilo pelo bem-estar do cavalo, pela melhoria da vida daquele cavalo, né? E aí, quanto tempo, mais ou menos, demora? Você falou que tem uma adaptação. Como é que funciona essa adaptação? E até a gente começar a ver resultado. Como é que funciona? Ó, o que acontece? A gente vem olhar o animal normalmente mensalmente de 3 a 6 meses. Até 6 meses. Por quê? Para regular essa parte hormonal de insulina e glicemia, é gradativo. Não é do dia para noite. No primeiro mês, praticamente é adaptação. Porque até você colocar no ritmo do pessoal do manejo, fazer a compra que precisa comprar normalmente, né? Algum suplemento, algum probiótico, alguma coisa que a gente coloca de acordo com o resultado dos exames, demanda um tempinho, não é de uma hora para outra. Então, nesse primeiro mês é adaptação. Então, pensa que a partir do segundo mês vai começar a dar um resultado. Qualquer tipo de mudança nutricional que você faça numa dieta, é a partir de 3 meses que você vê um resultado. Então, para a gente regular essa parte de insulina e glicemia, a gente faz até 6 meses. Aí 6 meses você fala, ó, tá aqui, seu animal tá tinindo. Top. Então tá na sua mão continuar, entende? Aí qualquer alteração, você tem a liberdade de ligar, procurar, vamos fazer uma dosagem de hormonal 6 em 6 meses, pra ver se tá... Dosagem, o exame. Eu falei, o exame. Vai botar o cavalo nos trecos de maromba aí. Não, uma dosagem hormonal pra ver como é que ele tá. Pra olhar se continuou o que a gente fez do protocolo, entendeu? É assim. Então a gente foi fazer um atendimento. Vocês perceberam que rolou uma interrupção aqui no vídeo, né? Porque quem tá escutando, espero que não tenha percebido nada. Mas a gente foi lá coletar os exames da égua pra gente voltar a conversar. Então tem algumas coisas aqui. Foi bom porque já percebi como é que as coisas funcionam. Eu ia perguntar como é que é feita essa medição
esse acompanhamento do primeiro atendimento. Se você quiser falar pra gente, as pessoas vão poder ver no YouTube, mas vai esperar na verdade são muitas coletas que a gente faz, né, como você pode perceber. Então a gente chega com o animal em jejum para pegar a glicemia, para pegar a insulina basal. E aí a gente vai vendo como que vai se comportar essa glicemia e essa insulina aí após o consumo da ração. Então a gente vai fazendo coletas, né? Não vou esmiuçar, porque, né? Senão é legal a gente estar junto e mostrar isso junto com o proprietário. Mas a gente consegue pegar o pico da insulina de fato e da glicemia no sangue para a gente mensurar o quanto que está afetando nesse metabolismo, o quanto que essa alimentação está afetando no metabolismo desse animal. Não, foi muito legal, foi bastante informativo, igual eu falei. Eu nunca tinha tido essa experiência de entrar com um profissional que entende de nutrição animal no cartinho de ração, pra ver isso. Pra mim foi super legal. Pesando o feno. Gente, vocês já viram isso, pesar o feno? Eu nunca tinha visto. E agora? É tão importante, né? Às vezes a gente chega nos lugares e fala que vai pesar o feno, o pessoal fala, ai, assim, pra quê, né? Mas é muito importante porque o cálculo da ração, a gente precisa da quantidade de feno certinha, né? É claro que a gente sabe que tem uma dificuldade, mas quando vem um profissional no Aras e faz o peso, depois você só vai entender que aquele montante que normalmente o tratador fala assim, é um tablete. Ele fala, é um travesseiro. Então, aquele travesseiro da mão dele, a gente já sabe quanto pesa e quantos travesseiros vão precisar para suprir a necessidade aí. É igual que a gente tava falando lá, né? Não é toda vez que você vai dar ração que você vai precisar pesar. Só vamos achar um pote que seja coerente com a medida que a gente vai precisar dar. E aí depois facilita a vida, né? Aquele pote vai ser o seu pote. O que eu costumo fazer? Coloca o nome da sua égua naquele pote. Eu vou comprar um pote bem rosa de brilhos, assim, pra ela. E certeza. Tem a marcação lá, é aquele potinho por cada trato. Pra facilitar. Fê, e aí depois, como é que funciona? Você falou que o primeiro mês é adaptação. Mas aí, quanto tempo mais ou menos demora para voltar os exames e como é que é? Então, a gente faz mensalmente a glicemia, que é com o glicosímetro, né? Que a gente chega no ar e faz. Não faz essa coleta toda. Não faz. Depois de uns 3 meses, a gente faz essa coleta novamente para ver como que ela se comportou com essa dieta que a gente estipulou. Se precisar de algum ajuste, a gente faz. Aí no final, como eu havia dito, pelo menos até 6 meses, a gente faz uma nova coleta para balizar. Então, ok, eu tô te entregando a égua 100% em ordem na parte endócrino nutricional. Cabe você manter. Entende? É isso que a gente faz. E aí, a gente já falou com a Sô, já falou com a Ju, e elas falaram um pouco dos problemas que isso poupa no futuro do cavalo, tanto da parte locomotora, você falou um pouco da dermatite quando a gente estava dando uma olhadinha na égua. Eu achei que isso foi, assim, super interessante. Mas, agora, ok, a gente coletou hoje esses exames. E aí, daqui quanto tempo eu posso esperar um feedback de vocês? Tipo, em relação às alterações no lifestyle da minha princesa. É porque assim, hoje a gente manda... São pouquíssimos laboratórios no Brasil que fazem exames endócrinos de resultados. Que é muito novo. É muito novo, o resultado é muito minucioso tudo isso. Até mesmo o transporte desse sangue, sai daqui, tem que estar com muito gelo, a forma como esse gelo se movimenta na térmica para não dar problema. Eu particularmente já tive problema com isso, do sangue ter mexido demais e o laboratório não conseguiu fazer. Então, tem poucos laboratórios que fazem esse exame para nós, tá? Então, até eu levar esses exames, demora para sair esse resultado, né? Aí, depois que sair, você coloca aí uns 10 dias, a gente faz o cálculo de dieta, a gente coloca aí também mais ou menos uns 7 dias, porque tem uma fila de cavalos, graças a Deus, que a gente discute tudo junto, como eu falei, sempre em 13. Então, para ter as 3, para sentar, olhar e ver... Tem que ter um tempo hábil para isso. E aí depois o proprietário recebe um relatório. Vai receber um relatório com o resultado dos exames, os pontos relevantes, né? A gente não... Se o proprietário... E não é só coisa ruim que você vai achar. Você vai achar coisa boa também? Claro, não é sempre que dá tudo ruim. Não sei, né? Na verdade, é até raro dar tudo ruim. Então a gente coloca lá os pontos relevantes, coloca fotos, porque a gente gosta de acompanhar a evolução. E por foto é perfeito, né? A gente olha e fala, caramba, ganhou músculo aqui, perdeu gordura aqui, por foto. E ali vai ter esmiuçado as dietas. A gente normalmente dá 2 a 3 opções de dietas para que você possa seguir, que se encaixe mais no manejo do local. Por isso que eu fiz aquele monte de perguntas,
para eu entender como que funciona o dia a dia aqui, porque na hora que a gente vai sentar e fazer, o que mais se encaixar e ficar fácil para você. E eu achei interessante também que eu te falei, né, que eu atualmente a égua já não tá tão trabalhando, porque, gente, sendo muito sincera, a minha égua tem sido tipo um apoio emocional na minha vida, não tem sido um trabalho, ela não tá na auge da atleticidade dela. Eu achei interessante que você falou que talvez a gente precisa, que você vai sentar com as meninas, estudar, ver qual que é o nível de trabalho, tipo, ideal para ela estar na condição de supra-sumo dela ali. Eu achei isso bem interessante porque também. Como você falou que não está montando muito, a gente que sabe que precisa de trabalho para ganho de massa muscular. Precisa de trabalho para equalizar esse lance de resistência à insulina. A gente passa um protocolozinho, sabe? Não, mas isso é excelente, porque agora as pessoas do podcast estão de prova que eu vou me comprometer a vir montar para ela ser, tipo, já que vai todo mundo acompanhar o resultado, tanto da questão do, tirou o ferro da égua, mas eu tirei o ferro da égua porque eu sabia que a Fernanda viria aqui pra gente fazer esse acompanhamento, porque igual a gente falou, não dá pra fazer as coisas sozinhas. Sem pé nem cabeça. E não adianta você tirar o ferro sem estar com a parte nutricional ajustada, como a Amélia disse pra você, então é importante. Então a gente vai fazer um acompanhamento assim e vocês vão ficar sabendo de todos os detalhes do acompanhamento. Vocês podem ver que agora, quando vocês estão escutando isso, já saiu o vídeo do casco, eu espero, se eu tive disciplina pra editar. Mas, cara, eu tô mostrando a real. A Amélia viu o casco, mostrou, tá ruim, tá ruim. E eu acho que a gente precisa ter essa consciência, porque assim, você mostrar, a Amélia mostrou um casco bom e um casco ruim, eu, tipo, falei, tá bonito esse também, que dava, mas não tem ranilha. Tipo, gente, a gente precisa se condicionar a melhorar, a gente precisa ser melhor. Então, que bom. Estamos aprendendo aqui. E aí, Fê, você falou um pouco dessa questão de você trabalhar no laboratório, que você passou alguns perrengues aí. Como é que foi pra você? Você falou um pouco de ser mulher, mas eu imagino que na sua fase de recém-maternidade aí foi uma coisa turbulenta. Foi complicado, mas assim, graças a Deus, o laboratório, ele tem uma conduta bem interessante com mulheres, sabe? Porque eles têm noção que, nos 6 primeiros meses a gente tá mais por conta da criança, mama no peito, então as visitas eram mais dosadas, eu não conseguia ficar o tempo todo longe de casa, eu não conseguia viajar, então dentro disso eu consegui me adaptar com o auxílio do laboratório, né? E depois aos poucos o meu filho foi crescendo, eu tinha uma babá muito de confiança que me ajudava, e aí eu conseguia me organizar para passar 1 dia, 2 fora e por aí vai. Às vezes as pessoas falam, mas e seu filho e tal? Eu falo, olha gente, o meu filho vai ter muito orgulho da mãe que ele tem, eu tenho certeza, sabe? Então eu tenho essa segurança de que ele vai crescer sabendo sinônimo de trabalho, sinônimo de se dedicar para qualquer tipo de coisa. Então eu não tenho aquele peso na consciência e eu tô fazendo o que eu amo, eu tô praticando o meu propósito nessa terra, sabe? Então eu acho que ele vai crescer com isso na cabeça dele. Ai, não, que legal. E você falou também um pouco da Prevent, como vocês se complementam. Qual que foi o start para vocês, assim? Você fala, putz, vamos fazer isso. Qual foi a vontade? Na verdade, como eu estava te falando, né? Que aí eu ia fazer os protocolos e olhava as dietas todas erradas. O pessoal deixando de dar ração para dar suplemento. E aquilo começou a pegar na minha ética profissional. Né? Eu estudei nutrição 5 anos na minha faculdade. Depois eu fui me dedicar para estudar, para entender como que era de fato a fisiologia do equino na nutrição. E falei, não está certo o que está sendo feito. O meu dinheiro está ficando cheio. Porque você vai protocolando, você vai colocando e a galera vai comprando. Mas a minha consciência estava ficando pesada. Só que aí eu falei, beleza, eu preciso ajustar a dieta e indicar a suplementação, que é a minha função comercial. Só que eu também, não é um serviço que eu vou doar simplesmente. Eu estudei, eu me dediquei muitos anos para isso. Tem que ter um complemento, né? Uma troca, lógico, a gente pode dizer. E aí eu comecei a fazer sozinha esse lance de dieta, né? Ajustava a dieta e fazia o protocolo de suplementação. O pessoal via um puta do resultado e começou a explodir esse trabalho. Todo mundo me chamava para querer fazer ajuste de dieta. Ajuste de dieta eu vi que eu não tinha tempo, porque eu sou coordenadora comercial do laboratório, né? Além disso, tem algumas áreas que eu não conseguia entrar. Por exemplo, um área que é patrocinado da concorrência, né? Aí voltou. Como é que eu vou, na minha ética, eu, Fernanda, vou prescrever? Eu falei, não, gente, eu preciso de braços.
né? Preciso de braços para poder fazer esse outro lado. Eu quero entrar em todos os lugares, quero salvar todas as vidas. Não tem essa de estar num laboratório ou não. É além, você entende? Além do lance comercial. É vida que a gente está falando. E o pessoal do laboratório apoia você? Cara, tudo que eu faço com o laboratório é 100% esclarecido. Sempre. Então eu chego para eles e falo, tá acontecendo isso. Tudo bem para vocês? Se não tiver tudo bem, eu não vou fazer. Sabe? Porque eu não quero amanhã ou depois que ninguém fale. Tem uma surpresa. Tem uma surpresa. Pô, você mentiu, você sacaneou. Então, para mim, tem que ser tudo muito transparente. E eles sabem disso. E aí eu falei, legal, preciso de um braço. Quem que é o braço? Porque hoje, nessa parte, entende real desse assunto, são pouquíssimas pessoas que entende real, além dos professores. Sim. E aí, eu lembrei da Júlia. Que eu conheci a Júlia num Aras, ela era residente. E eu cheguei lá, ela falou, pô, essa parte de nutrição que você trabalha eu gosto tanto e tal. Eu falei, pô, por que você faz um mestrado, uma especialização na área e vai trabalhar com isso? Ela, eu tô pensando mesmo. Eu falei, fala com o professor Alexandre Gobesso, conversa com ele e tal. Ela, eu conheço. Eu falei, então vai lá e faz, que é top. Ela foi lá e fez. Aí eu lembrei que ela tinha feito o mestrado. Eu falei, a Júlia é a pessoa. Aí mandei uma mensagem pra ela, falei, eu queria conversar com você pessoalmente. A gente foi lá no shopping de Campinas, no Dom Pedro. Uhum. Sentamos, eu falei tudo pra ela. Ela falou, pô, Fernanda, será? A sociedade dá certo? É uma coisa complicada. Eu falei, Ju, acho que se a gente não tentar, não vamos saber nunca, né? Aí a gente tentou e o negócio deu muito certo, eu e ela. Muito, muito complementares as ideias. Não só profissionais, mas, enfim, de filosofias de vidas, conduta, tudo. E aí a gente trabalhando, aí eis que surgiu a Sofia, trabalhando e falando de endócrino por aí. E a Sofia e a Júlia já se conheciam? Se conheciam da USP, tá? Mas não faziam nada juntas, só se conheciam. Aí a Júlia falou, Fernanda, a Sofia tá fazendo alguns trabalhos de endócrino e é muito complementar com a nutrição e a nutrologia. Vamos chamar ela para Prêmio Horse? Eu falei, vamos chamar. Aí a gente fez uma reunião, um meeting na época, e a Sofia já entrou e aí estourou, assim, eu acho que graças a Deus a tendência é crescer mais, porque eu acredito que a evolução é a prevenção. E aí vocês atendem só cavalo de salto? Não. Eu sei que não, mas já discorra sobre. A gente trabalha com todas as raças, né? Inclusive algumas raças têm, vamos lá, poder dizer que tem uma propensão a ter maiores síndromes metabólicas. Tipo qual? Tipo lusitano. Você já reparou que a maioria dos lusitanos tem aquele crest neck, aquela gordura gigante? Aquilo lá eu achava que aquilo era uma característica da raça, uma coisa de cavalo bem trabalhado. Então, não, bem trabalhado não, mas uma característica da raça, ok, que é proveniente de uma síndrome metabólica. Que coisa! Então são cavalos que, como a Sofia e a Júlia já falou, né, tem um índice a ter algumas patologias. Tudo que é recorrente ou bilateral, você precisa olhar com outros olhos. Que coisa! Nossa, nunca teria passado pela minha cabeça que é uma coisa ruim. Mas foi o que eu falei, conversando com a Sofia, tipo, a fossa. Eu falava, bom, isso daí deve ser uma característica igual covinha no humano. Tem cavalo que tem cavalo que não tem. Mas aí, tipo, quando a Sofia falou que depois isso volta, eu fiquei, tipo, que bruxaria é essa? Que bruxaria é essa? É muito legal isso. É muito legal. A nossa ideia realmente é corrigir as coisas, os problemas que os animais têm pela raiz do problema. E eu acho que tipo isso vai poupar muitas doenças no futuro. Né? Qual que é a origem? Né? Qual é a origem dessa patologia? Não simplesmente ir lá e só remediar, a gente tem outra conduta. Então eu acho que as três vieram ser muito complementares porque a gente pensa da mesma forma, a gente tem o mesmo propósito, que é prevenir, entendeu? Muito bem. E aí é isso, as coisas têm dado certo. O lance do laboratório, de eu ter pego as meninas para trabalhar comigo, os pessoal já estão entendendo que a gente não é linkado a laboratório nenhum. Eu ia perguntar isso. Se a suplementação que você passa é só do teu laboratório. Não é. A gente, é claro que ela entra. A gente dá 3 opções pro proprietário comprar o que ele se sente mais à vontade ou que fica mais fácil para ele. Mas a gente dá sempre 3 opções. Então, o que a gente costuma indicar? Outros laboratórios já vieram me perguntar. Os produtos que a gente confia.
entende? Sim. Então, E cada cavalo vai ter uma necessidade específica. Vai ter uma necessidade específica. De acordo com a nutrologia, com o componente que está naquele suplemento. Não, isso é muito, muito louco. E é mais louco ainda pensar que a gente está começando a explorar isso agora. Porque se a gente está querendo que o animal esteja no ápice da performance no esporte, e aí a gente dá a mesma ração, o mesmo feno para todos eles, tipo, isso é muito maluco. O cara vai tirar a força da onde? Da luz, né? Mas na verdade é que existe uma cultura, né? Que foi colocada nas pessoas, que se você der bastante ração, bastante suplemento, o bicho vai voar. E normalmente acontece justamente o contrário. Eles entram no excesso e não conseguem aproveitar nada. Ô Fê, e você acha que, tipo, pro proprietário tem muita alteração de, se você for pensar em valores da alimentação, vai pré, prevém, pós, prevém? Tipo, você acha que vai ter que ter um investimento muito maior? Tá. Normalmente o proprietário economiza, porque a gente mexe muito na quantidade de ração que eles comem. E a ração, o quilo da ração hoje está caríssimo, os insumos estão caros. Então, normalmente a gente consegue fazer com que o proprietário economize. Porque os suplementos... Dando o meu exemplo ali na prática que a gente já viu que a égua está comendo mais ração do que precisava. Sim. E lambendo o sal de forma totalmente errada, né? Não está suprindo a necessidade dela. Agora, você é fiscal do coxo de sal. Todo dia eu vou passar lá ver se tem o salzinho. Tem que olhar, mas normalmente economiza, sim. Os suplementos não é uma coisa que usa pro resto da vida, é um ou outro que a gente deixa. No começo você vai ver que vai ter um combinho um pouco maior, porque a gente precisa preparar esse animal para receber a microbiota intestinal, por exemplo, para receber esses novos nutrientes, para ter um novo aproveitamento. Tá ali disponível, né? Para estar disponível. A gente vai preparar, vai desinflamar ela, porque querendo ou não, como você viu ali os exames que eu fiz na hora, né? A curva. Então a gente vai preparar com que ela desinflame esse excesso de açúcar no sangue para ficar mais fácil para falar para vocês. E depois ele vai só manter, entende? Então você vai diminuir a ração e vai ficar, assim, se não ficar um pouco mais barato, vai ficar mais barato, vai ficar a mesma coisa. E você vai dar qualidade de vida e longevidade à vida atlética de um animal. Longevidade é a palavra mais importante. E aí, mostrei alguns cavalos pra você, a gente trocou algumas ideias. Teve algum cavalo que você foi atender e você falou, puta, esse daqui não precisa de nada? Várias vezes. Sério? Várias vezes, mas assim... De suplementação, inúmeras vezes precisou de nada. Mas assim... Ajuste de manejo. Ajuste de manejo sempre tem que fazer. Sempre tem uma coisinha ou outra que precisa mexer, que o animal não consegue aproveitar de fato o que ele está ingerindo. É porque eu achei interessante também, porque foi uma pergunta que eu fiz pro Dr. Alexandre Lobesco, que tipo, a gente sabe que o cavalo tava aí na natureza, comendo só. Aí ele falou que o cavalo não comia só as gramíneas, e tipo, tinha fruta e não sei o que. Aí isso alugou um triplex na minha cabeça, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, muito louco. E aí eu perguntei pra ele se ele achava que hoje, se o cavalo seria autossuficiente comendo só o volumoso. E ele falou que não mais. Pela evolução da raça do cavalo e tudo mais. E não só isso, né? Pela performance atlética também. Antes não tinha. Querendo ou não, é o que eu falei pra você, o volumoso tem energia? Tem, mas é pouco, né? Não tem muita energia para poder manter um animal. Enfim, por isso que eu falei para você do uso dos óleos, que é extremamente importante. A Prevent Horse sempre indica os óleos, né? Que é uma energia fria. A gente consegue equalizar essa energia sem dar pico de insulina, né, que é o que o pessoal normalmente carrega no quilo da ração. E aí entra nessa parte dos carboidratos e tem os picos de insulina. E aí vem essas patologias linkadas a tudo isso. Então a gente consegue equilibrar tudo isso na dieta. Não, isso foi assim, muito interessante. E aí eu ia perguntar alguma coisa, mas eu esqueci. Peraí que eu tô no processo de lembrar. Muita coisa. Muitas coisas, porque a gente começa a aprender isso e vai virando um buraco negro, né? É um buraco negro. Mas não é só pra você, tá? Não, mas cara, isso é muito legal. Putz, você tá falando que vamos poupar a minha égua de laminite no futuro, se ela tiver predisposição. Gente, laminite é um bicho de 7 cabeças. A gente consegue fazer um cálculo, como eu havia dito pra você, que a gente consegue prever se esse animal pode ter uma laminite futuramente, a gente consegue segurar.
encerrar. Nossa, essa probabilidade de desenvolver. Eu ia perguntar, se vocês têm algum animal hoje que tá em pista, que antes não tava performando muito bem e hoje está arrasando aí. Você pode dar exemplos? Ai, gente. Se você não puder, eu Bom, posso... não sei se o proprietário autoriza, né? Bom. Não sei se era legal pedir autorização. Ou você pode falar de exemplos sem nomes. Tem um cavalo que tava assim, agora ele tá assado. Tá. Acho que é melhor, né? Tá. Mas assim, vários. Por exemplo, o cavalo atleta que está saltando 1,5 m e, cara, não tem musculatura para sustentar esse salto, né? E aí começa a ter problemas de locomotor, porque o cara não tem força para poder dar aquele salto daquele tamanho. Aí a gente consegue fazer um trabalho na dieta para ganho de musculatura. Então o animal não fica cansado, como ele fica no final de muitos saltos, ou de uma competição que viaja longe, etc. Tem aquela fadiga muscular, que no outro dia está muito cansado para saltar novamente. Então assim, a gente recebe muitos feedbacks de proprietários. E a gente está falando aqui de salto, mas, por exemplo, o pessoal da reprodução também a gente tem trabalhado... Tá atrelado também a alimentação com tudo a atrelado. Capacidade reprodutiva das éguas. Tudo atrelado. Gente, que loucura, né? Condição espermática de garanhões, produção de embrião. Então, galera, resumo da ópera. Nenhum cavalo é igual ao outro e a gente sempre dá para melhorar. A gente consegue fazer tudo isso com ajuste de dieta. Então, a gente tem tido uns resultados muito bons. Eu até estava conversando com as meninas esses dias, que a gente precisava divulgar, assim, sabe? Os nomes dos locais que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando em áreas enormes, com pessoas importantíssimas nas raças, não só no salto, né, no BH, mas em outras raças, e às vezes a gente não divulga, né, porque fala, vai expor. Mas eu acho que a gente precisa começar a mostrar a diferença desses animais em pista, né? Os feedbacks dos clientes. Tem uma proprietária que o cavalo dela foi desenganado, assim, sabe? Ela eu posso citar porque ela me autorizou, né? Mas ela mudou para o Nordeste agora, a Celina. O cavalo dela é o Ioiô. E, o cavalo dela tá super saudável, tá feliz, vai começar a saltar de novo agora. Ela falou, Fernanda, eu fui desenganada do meu animal. E vocês salvaram ele pela dieta. Então, que loucura. Não, e é muito louco você pensar em solucionar problemas da vida de um animal sem precisar dar medicamento. Da medicação. Alguns casos precisa, tá? É bom a gente dizer que sim. Que em alguns casos, dependendo do resultado dos exames, precisa fazer por um período. Você falou tantas vezes da alimentação base, que tá, tipo, isso muito fresco na cabeça. Porque é o que faz a diferença mesmo. E outra coisa, não adianta fazer a medicação se a dieta não estiver correta. Entende? Porque agora, por exemplo, a pergolida, né? Não sei se a Sofia chegou a falar sobre isso no podcast dela. A pergolida é uma medicação que a gente utiliza em casos de síndrome metabólica, né? E em casos extremos. Então, tem alguns casos que a gente acaba utilizando, tá? Dependendo do resultado dos exames. E é uma medicação que a Drogavet trouxe de fora para o Brasil por pedido de Preven Horse. Né? A Sofia fez alguns trabalhos fora do país com a pergolida. Eu vi um vídeo dela com a Nath falando disso. Você viu? Então, é esse. E aí a gente trouxe para cá. Então, agora está viralizando o uso da pergolida. Mas não é indicativo para todo mundo. Mas não é indicativo para todo mundo. E se não tiver o ajuste correto da dieta, tem efeito rebote ou não dá resultado. Inclusive, eu estava até conversando com a Drogavet na USP essa semana, que teve um fórum de gastroenterologia lá, e ela falou, eu estou preocupada com isso, a menina da Drogavet falou, porque vão falar que o meu produto não é bom, a medicação não funciona. Eu falei, então, mas se não tiver o ajuste de dieta, não adianta. Entendeu? Então, entenda como as duas áreas são complementares, né? Então, não adianta uma pessoa fazer só uma coisa e não fazer a outra e assim vai. Tá muito claro. Ai, que bom. O que você acha mais que dá pra gente falar? Você acha que falta alguma coisa? Você acha que essa parte de mulher já tá bom, já finalizou, falou né? Bastante. Acho que não. Acho que tá legal, porque tem as coisas da Júlia e da Sofia que vai ser muito... Eu falei muito repetitivo, Júlia e Sofia? Vou falar então, vou te agradecer e daí você deixa como que as pessoas podem te... Chamar Preven Horse. Sim. Fala Preven Horse, né? Preven Horse... acho que no caso é isso. Beleza. Então tá bom.
Nossa, peraí que me deu um branco agora. Tá. Então tá bom. O que se você tivesse que dar uma mensagem pros proprietários, pra gente fechar, tirar a galerinha da zona de conforto, qual seria? Olha, eu acho que a primeira coisa é você saber observar o seu cavalo. E não achar que, estourou um problema, deu uma cólica. Ele mostrou muitos sinais antes de uma cólica, que a gente não sabe ver, tá? A gente. Deu uma laminite, ele deu muitos sinais para chegar na laminite. Então aprenda que a prevenção é a melhor solução para o teu animal. É isso. Muito top. Ai, que bom. E aí, pra quem ouviu, ficou interessado, quer saber mais, como é que faz pra entrar em contato com você? Bom, acho que o Instagram hoje é a ferramenta mais rápida e fácil, pra né? todos. Então é @PrevenHorse. Lá a gente tem acesso às 3, eu, Júlia e Sofia. Qualquer uma que vocês falarem serão bem atendidos. E cada uma tem a sua região, galera. Cada uma tem a sua área de dominância ali, mas as 3 trocam figurinha juntas. Isso, a gente troca figurinha. E se necessário, e as 3, chega o peso todo lá. Meu Deus, imagina só. Bem legal. Eu ia ficar com medo se baixasse as 3 daqui mês que vem pra ver. Eu falei, meu Deus. Você poderia se sentir lisonjeada. Não, total. Mas é que como eu sou meio impressionada, eu ia achar que, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Nossa, eu ia ficar meio apavorada. Mas é isso, obrigada, viu, Ni, pela oportunidade. Espero que dê tudo certo. Não, já deu tudo certo, gente. Eu acho que esse foi um primeiro passo que foi necessário. E quem tiver interesse de acompanhar também pode acompanhar por aqui todo o trabalho que a gente vai fazer, o resultado que vai dar. E vou mostrar a real, o que vai acontecer. Sim, e lembre-se, nada disso seria possível se você não fosse essa proprietária preocupada e disposta a cuidar dessa égua em detalhes. Assim, eu vou chorar. Mas é sério, porque isso faz muita diferença, porque as pessoas acham que o resultado vem assim, caiu do céu, e não vem. Não, é porque assim, conversando com as meninas, depois eu percebi, porque eu achava que era comum para os cavalos demorarem tanto para ganhar musculatura, porque igual eu falei, quando ela operou, depois demorou, muito tempo pra gente começar a ver resultado. Aí depois que a Sô falou, mas não é para ser assim tão difícil. Eu falei, opa, então quer dizer que a gente pode ajudar a acelerar o processo. Então eu falei, vamos e outra, pelas fotos que você me passou, a perca de massa muscular dela em pouquíssimo tempo já é um alerta. Entende os sinais de alerta que a gente tem que começar a pegar no ar? Então, assim, eu vou passar uma mensagem para os proprietários que acham que assim, nossa, é coisa da minha cabeça, eu tô exagerando. Às vezes não é coisa da sua cabeça e eu não tava exagerando, foi o que eu falei com a Fê e a gente viu aqui. E a égua tá sendo exposta, sim, mas eu acho que isso é em prol das outras pessoas aprenderem a enxergar os sinais. Porque eu acho que a maioria das pessoas daqui que estão escutando isso tem alguma coisa a ver comigo, porque se elas escutaram até aqui pra, ver... Eu acho que inclusive, a gente tem aí uma ideia de começar a fazer algumas palestras para proprietário. Eu acho isso muito necessário. Para ensinar a ver os sinais. Muito necessário. Não só, sinais, porque é uma coisa que eu tava até trocando ideia. Cara, muitos proprietários começam a fazer aula. Ok, eles vão aprender a montar. Mas eles não aprendem a selar cavalo, não aprendem sobre o manejo de cavalo, não sabem nada disso. Quer dizer, se eu não vivisse na hípica aqui a vida inteira, eu não saberia fazer as coisas que eu sei fazer. E até hoje eu tô aprendendo. Mas eu acho que, cara, falta uma coisa disso. Sim. Falta total. Até como ver se seu cavalo tá com cólica. Um dia você tá sozinho na hípica e o cavalo tá esquisito. E aí? Eu não saberia ver isso se eu não tivesse passado por isso. Importante. Eu não quero que ninguém passe por isso para ter que aprender, gente. Aí temos que chamar um clínico para participar dessa palestra. Porque as meninas a gente não quer fazer clínica. A gente não quer fazer clínica, não tem interesse. A gente não estuda clínica, a gente não quer. Então aí numa palestra dessa, a gente fala a nossa parte, o clínico vem e fala a parte dele. Seria perfeito. Então, gente, se alguém ouviu isso, sentiu um chamado, vamos organizar pelo Podcast umas